Se você entrou nesse vídeo é porque de alguma forma você quer saber minha opinião, que não é de nenhum estudioso, mas de simplesmente uma pessoa que gosta de ler. O que é que eu sempre achei sobre literatura clássica e o que eu acho hoje. Eu vou um pouco rápido contextualizar. Eu estudo economia e eu gosto de ler sobre política, sobre economia, sobre investimento, sobre sociologia, sobre filosofia, sobre história. E eu sempre achei que ler livros que não fossem técnicos, que não trouxessem informação, aquela informação grossa, né? História de uma coisa, enfim, fosse perda de tempo. A leitura de qualquer livro que não fosse trazer um ensinamento acerca da história, de política, de sociologia, de economia, de investimento, eu sempre achei, ou de empreendedorismo, sempre achei perda de tempo. Só que eu seguia muitas pessoas que falavam sobre literatura clássica, e elas falavam que era importante, que ia ajudar no crescimento do imaginário. E toda essa conversa que as pessoas falam quando a pessoa quer começar ou quer entender um pouquinho porque ler literatura clássica. E eu fiquei pensando nisso. E aí eu já tinha mudado um pouco desse pensamento, que só esses livros que eram bons, só livros técnicos eram bons. Eu comecei a entender que os outros livros eram sim importantes, mas até então eu nunca tinha lido. Eu tenho aqui na minha estante, depois eu posso mostrar, eu tenho o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E no final do ano passado eu peguei ele para ler. Só que eu achei ele uma leitura muito densa. E eu não consegui ter tanta profundidade. Logo no início eu estava percebendo que não estava sendo tão produtivo para mim. Então eu decidi parar ele, seguir outros livros sobre empreendedorismo que eu estava lendo. E aí quando foi esse ano, quando virou o ano para 2025, eu fui no shopping com minha namorada, no shopping aqui de Salvador, no Salvador Shopping. E aí eu vi lá, uma loja de R$15, livros por R$15. E eu fui comprar qualquer livro que tivesse lá. Eu comprei 2 livros. Marxismo Americano e... qual foi o nome do livro? William Shakespeare, Romeu e Julieta. Inclusive eu vou pegar ele aqui. Cadê? Não achei ele aqui agora, mas eu vou pegar. Eu peguei ele, Romeu e Julieta. E aí eu comecei a ler. E naquele mesmo dia, na quarta-feira, antes de eu começar a ler, eu fui pra emergência. E aí no ônibus eu comecei lá a ler o livro. E o livro, ele colou igual chiclete na minha mente. E foi muito bom. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Melhor do que todos os outros que eu já li. O Romeu e Julieta é o melhor. E agora eu vou falar um pouquinho do porquê é tão importante a literatura clássica, ou você ler alguma coisa que não seja simplesmente livros técnicos. Primeira coisa, a literatura ela vai ajudar você a moldar o seu imaginário. Muita gente acha que tem um imaginário muito bom, mas na verdade não tem. Percebe que o imaginário é raso. Você não consegue imaginar aquilo que não está na sua frente. Você não consegue ter ideias, você não consegue pensar em épocas diferentes. Você não consegue pensar simplesmente pelo que está escrito. Você precisa ser visualmente ilustrado por aquilo. E na literatura clássica não. A partir do momento que você está lendo um Romeu e Julieta, que foi o que eu li, velho, o autor, quando está escrito, tudo é abstrato. As coisas são abstratas no sentido de não tem nada visual para você. Então você tem que automaticamente pegar aquilo que está escrito, colocar uma capa ideal que está na sua mente e fazer toda aquela jornada em todo o decorrer do livro, com os personagens, com o campo, com as histórias, com os lugares, com os locais. Você tem que fazer isso com sua mente. Então o seu imaginário vai ficar muito mais desenvolvido. Você consegue ter ideias totalmente diferentes. Então o primeiro ponto é esse: o crescimento do imaginário, o desenvolvimento do imaginário. Outro ponto importante é: você consegue mergulhar em histórias que você naturalmente não vai experimentar. Por exemplo, eu acredito que 99% das pessoas no mundo não vão passar pela mesma história que Romeu e Julieta passou. É um fato, eu creio que é um fato consumado isso, né? Ninguém vai ter o seu cônjuge morto por um veneno que ele tomou. E quando você acorda de... tô dando spoiler, né? Porque eu não ligo pra spoiler, então eu largo. Quando você acorda de um falso veneno que você tomou pra te dopar, você percebe que ele tá morto e você se joga por cima da espada dele. Quantas pessoas vão experimentar isso? Ou quantas pessoas vão experimentar no caso de você
e a pessoa que você é apaixonada terem uma rixa familiar, em que você não tem nada a ver com isso. Mas mesmo por essa rixa, mesmo com essa rixa, você lutar pelo amor que você tem. Você nunca vai perceber isso, você nunca vai ter essa ideia. Então, a situação de Romeu e Julieta, ele traz essa perspectiva bem clara do que o amor é. De quando você ama, não existe tantas barreiras. Essas barreiras sociais, elas muitas vezes são quebradas. Então, a partir do momento que você tem esse acesso a esses livros, a essas perspectivas, a sua mente muda. Além disso, você vai ter vivências. Não vivências práticas, mas vivências que você viu de alguém. Vivências externas. Porque por mais que você esteja lendo, eu estou lendo, não sou eu. Mas você consegue entender o que aquela pessoa ali, que está naquela situação, pensa. O que aquela pessoa que está passando por aquilo ali, ela pensa. Quais são as possibilidades? Quais são as ações que ela tomou? Poxa, ela tomou essas ações. Quais ações eu não concordo e que eu poderia tomar diferente? Então você começa a ter um arcabouço de vida prática. Claro que não necessariamente todas as situações são aplicáveis, mas você começa a crescer em conhecimento de vida, em conhecimento de histórias, de situações sociais, de situações que acontecem. Porque esses autores, por mais que eles escrevam isso, essas coisas, por exemplo, se você for pegar Madame Bovary, Gente Pobre, Crime e Castigo, eu tenho eles aqui. Eles expressam coisas que realmente acontecem, ou que aconteceram, ou que acontecerão. Então, a partir do momento que você já tem esse entendimento, você fica experiente e blindado para algumas situações. Então, eu acho que essas foram as principais lições que eu tiro. A construção do imaginário e o desenvolvimento de um arcabouço social por experiências externas. Experiências que não necessariamente você vai ter que passar, mas que você leu, entendeu o caso, entendeu o que aconteceu, entendeu as ações, entendeu os sentimentos que passaram por ali, entendeu a forma que as pessoas lidaram com aquelas situações e a partir disso você agiu da maneira correta, ou agiu igual, ou agiu diferente, mas você se torna muito mais maduro a partir do momento que você tem um contato com outras perspectivas, com outras pessoas que passaram por isso, e você evita muitas situações, porque você já leu e aprendeu com um livro que foi escrito por pessoas geniais, na maioria das vezes. Então, essa é a minha perspectiva. Hoje eu considero a leitura literária uma das leituras mais importantes que eu faço, assim, que eu tenho para fazer. O primeiro que eu li foi William Shakespeare, Romeu e Julieta. Eu estou lendo agora Drácula. E eu tenho mais 3 aqui, esses que eu falei. Madame Bovary, Gente Pobre e Crime e Castigo, que são de Dostoiévski, que são livros, dispensa comentários, literatura russa. E depois eu quero ler, sim, Dom Casmurro e Memórias Póstumas também, que são de Machado de Assis. Então essas são as lições, espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. E se você gostou, dê o like aí, se inscreve no canal. E é isso.